Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Boa noite, né? Bom dia. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo e eu queria que você compartilhasse esse vídeo, né? Eu queria que você fizesse uma oração rápida comigo antes de nós adentrarmos no que eu tenho para falar. Amém? Repita comigo essa oração. Pai meu, eu peço a Ti hoje que o Senhor tire todo o empecilho para que eu possa ouvir a Tua voz. Pai, fala comigo, Pai. Abre, meu Deus, o meu coração. Lança, meu Deus, a semente. E que essa semente, meu Deus, venha produzir frutos em minha vida. De 1 para 30, de 1 para 60 e de 1 para 100, Senhor. Pai, me ajuda, Pai, a crescer. Me ajuda, Pai, a conhecer a Tua presença e reconhecer o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai. Eu te peço isso nesse dia, nessa noite. Eu te peço isso neste momento, Pai. Me ajuda a entender as Tuas palavras, o Teu querer para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você, nesse instante, você abrisse o seu coração para essa palavra. Amém, irmãos? Eu vou começar aqui com um texto que fica lá em Mateus capítulo 10, né? Não, vou começar em Marcos 1:17. Amém, irmãos? Marcos 1:17, isso. Marcos capítulo 1, verso 17. Jesus disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus aqui, ele está caminhando após ele passar os 40 dias, né, sendo tentado, após ele ter recebido o Espírito Santo, e agora ele começa a chamar, convocar os discípulos, e ele olha para os discípulos, para Simão e André, e diz assim: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, o seguiram. E essa noite, na verdade, né, eu estou aqui de noite, né, irmãos? Neste momento, irmãos, eu queria falar com vocês sobre esse texto. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Em cima desse versículo, Deus trouxe ao meu coração uma mensagem que nós dizemos que aceitamos a Cristo, dizemos que o seguimos, dizemos que queremos uma vida com Deus, mas nós não entendemos que é necessário deixar as redes e seguir ao Senhor. Quando esse texto traz isso, ele está dizendo que é largar o velho homem, os velhos sonhos, os velhos projetos, as velhas escolhas. É quando você faz uma decisão pelo Senhor Jesus. É quando você diz: Senhor Jesus, Tu és o meu dono, guia minha vida, me controla, me ajuda. Esse controlar de Deus, na verdade, é Ele cuidar de você. É você reconhecer que Ele te conduz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria também abrir com você um outro texto, lá em Apocalipse, capítulo 3. Amém? São as cartas às igrejas, né? Muitos teólogos dizem que essas cartas, essas igrejas, foram igrejas da época, porém, também são igrejas que nós encontramos hoje, porém, tem uma terceira versão, que são igrejas proféticas, tempos dispensacionais, né? E em cima dessa última opinião, eu quero falar com você sobre esse tempo, o tempo da igreja de Laodiceia, né? É o último tempo dispensacional para a igreja, e nós estamos vivendo esse tempo, o tempo da igreja de Laodiceia. Amém, irmãos? E diz assim, lá no capítulo 3, verso 14: Ao anjo da igreja, preste atenção, ao anjo
da igreja. Está falando ao líder da igreja, ao mensageiro da igreja, ao pastor, ao anjo da igreja de Laodiceia. Escreve isto. Então aqui está em letrinha vermelha na minha Bíblia, porque é Jesus falando, né? Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, isso diz Cristo. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem é quente. Presta atenção, irmãos. Quando ele diz que a igreja não é fria, quer dizer que ela não é inocente, ela não é ignorante, ela não é desconhecida, desprovida do saber de Deus. Amém? Ela não é fria, ou seja, ela já faz algo. Vamos continuar. Mas ele diz, também não é quente. Então quer dizer que ela não tem uma sede, um desejo pela presença de Deus, pelo aprender, pelo querer, pela comunhão, pelo estar com o Senhor. Então você vê que Deus está dizendo, que Jesus está dizendo, que ela está no meio desses dois extremos. Olha só, quem dera fosse fria, porque se fosse ignorante, Jesus ia julgar ela como uma ignorante, como alguém que não conhece, como alguém que não sabe. Quem dera fosse fria, né? Ou quente. Ou seja, quem dera você não soubesse de nada, né? Ou quem dera você soubesse e quisesse estar comigo. Assim porque és morno, não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Consegue imaginar o próprio Deus vomitando uma igreja? Por que o Senhor faria isso, irmãos? Aleluia. Dizes, quem diz? A igreja. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja diz, rico estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus diz, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Você vê que Jesus está falando para uma igreja que acha que é rica, que acha que não tem falta, que acha que não precisa de nada, que é morna. Você é coitada, miserável, pobre, cega e nu. Olha o conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro. Aconselho-te que de mim compre ouro, para que enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Irmãos, Jesus está falando aqui com a igreja, a igreja de Laodiceia, profeticamente é a igreja que nós vivemos, né? E qual é o pecado dessa igreja? O pecado dessa igreja é o comodismo. O pecado dessa igreja é estar satisfeita com o que ela tem. O pecado dessa igreja é ela ter algo que não é o Senhor. Sabe, ela não é ignorante, mas também não é quente. Ela não é quem não busca, mas também não é quem está buscando muito. É alguém que está satisfeita com o que tem. E Jesus diz isto que é rica. Irmãos, nunca se ouve uma igreja tão rica como a que nós temos. A nossa igreja hoje faz missões, faz grandes templos. A nossa igreja hoje banca pastores, banca televisão, banca rádios, banca um monte de coisa, né? E quando ele fala de igreja, eu também quero falar do povo evangélico, do povo crente, né, irmãos?
Nós, graças a Deus, né, nós temos muitas coisas, né? E a Bíblia diz que porque se multiplicaria a ciência, o amor esfriaria, né? Nunca se viu tanto conhecimento e tanta ciência em tão pouco tempo, né? Eu tenho 35 anos. Eu via televisão em tubo, preta e branca. Eu via televisão se tornando... Ela não era como é de hoje, de LED, acho que é LCD, plasma, televisão de plasma, depois LCD, depois LED. Eu via computadores gigantes, né? E hoje a gente tem... Na verdade, eu comecei a ver máquina de escrever, né? E hoje a gente tem computadores. Então, eu passei um tempo em que, quando eu era criança, a linha telefônica, ela era comprada. Hoje a gente tem celular e todo mundo tem, né? Para ter um telefone você tinha que comprar ações, né? A coisa evoluiu muito, irmãos, em poucos anos. Eu conversava hoje com meu cunhado e eu disse para ele, né? A geração da minha filha vai chegar e vai ver tudo pronto. As coisas vão ser muito fáceis, né? É uma geração que não vai saber o que é o preço de ter algo, porque tudo vai ser muito rápido, tudo muito dinâmico, né? Para falar com alguém distante, você simplesmente pega o telefone e liga. Antigamente você tinha que escrever uma carta, caminhar até o correio, selar a carta, endereçar, encaminhar por correio. O correio viajava com a sua carta, né? E em um tempo mais antigo, talvez, um telegrama, né? E eu fico pensando, irmãos, hoje a gente manda um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp, tudo muito rápido. E acabamos não valorizando as coisas, porque tudo é muito rápido, tudo é muito fácil, né? Nós temos água encanada. Antigamente as pessoas iam buscar água no rio, né? Tomar banho no rio, aquecer a água para tomar banho. Nós ligamos o chuveiro e a água já sai quentinha, né? E acabamos não dando valor a um monte de coisa, né? Porque as coisas já estão vindo prontas. Louvado seja Deus pela ciência, né? Mas perdemos com isso muita comunhão, perdemos com isso muito momento junto, porque agora tudo é muito acelerado. Não queremos mais perder tempo com as pessoas, não queremos mais passar tempo com as pessoas. Amém? E eu quero falar a respeito dessa igreja, né? A respeito da igreja que diz que é rica, né? Aí ele diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto amam. Jesus ama essa igreja, e ele está repreendendo para que ela venha a um concerto, para que ela queira, né, a presença de Deus, para que ela entenda que ela é pobre, que ela é cega, que ela é nu, que não são as coisas dessa terra que vão realmente satisfazer ela. Que ela entenda que não é a luta dessa terra. Lembra do texto que eu li no começo? Largue as redes e me siga. Largue as redes e me siga. Tome uma decisão pelo Senhor verdadeira. Jesus não te quer pela metade. Jesus não quer um pedaço de você. Ele te quer inteiro. Amém? E aí ele continua: eu repreendo e castigo todos os que amam. Portanto, sê zeloso e arrepende. Sabe, irmãos, quando fala de zelo, fala de uma pessoa que tem foco, que tem objetivo, que honra, que sabe que realmente tem que fazer isso, que faz com cuidado, com amor. Tenha zelo, arrependa-te. Aleluia. E aí ele diz: ao que vencer, darei o direito de assentar comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Eu queria ler outro texto com você para exemplificar algumas coisas, né? Mateus 10:37. Marcos 10:37. Diz assim, ó. É uma parábola do jovem rico. Jesus ia saindo quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre,
Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só. Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho guardado desde a minha juventude. Desde quando, irmãos? Desde a sua juventude. Uma vida cumprindo as leis de Moisés, as leis do Senhor. Jesus, olhando para ele, o amou. Se você puder repetir, diga: o amou. Jesus o amou. Aleluia. E aí ele diz assim, irmãos. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Sabe, irmãos, todas as vezes que nós vamos ao encontro de Jesus, o Senhor vai nos pedir. Todas as vezes que nós vamos ao encontro dele e que nós queremos caminhar com ele, contemplar ele, ter comunhão com ele, ele vai nos provar, ele vai nos pedir algo que nos distancia dele. Para este homem, você vai ver o que foi. Para alguns outros homens, são outras coisas. Para aquela igreja, era o conformo, era o estado de comodismo, era o estar acomodado, era o conforto, era ela se sentir sem necessidade. Aleluia, Jesus. E aí ele diz assim: segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Sabe, irmãos, aquele homem saiu triste, não porque Jesus o chamou para caminhar com ele, mas porque para caminhar com Jesus, ele teria que abrir mão daquilo que separava ele de Jesus. E no caso dele, eram as suas propriedades. Sabe, a bondade de Deus, ele sempre vai nos dizer o que temos que fazer, mas nós sempre vamos ter a escolha. Se quiseres, né? Aleluia. Então Jesus, olhando ao redor, disse ao Senhor, aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Sabe, irmãos, por que eu falei das comodidades, das facilidades? Porque comparando a nossa geração com a geração de Cristo, nós todos somos ricos, nós todos temos carros, nós todos temos celulares, nós todos temos conforto. E eu não estou dizendo que ter conforto é pecado. Eu estou dizendo que se você não mortificar a sua carne para estar com o Senhor, a sua carne vai te governar. Muitas coisas têm governado a nossa vida. Aleluia, Jesus. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, para os que confiam nas riquezas, para os que confiam nas riquezas. Sabe, irmãos, para aqueles que confiam em qualquer coisa que não é o Senhor, entrar no reino de Deus. Esses dias eu preguei e falei sobre Mamon, que significa segurança, né? E o texto aqui, ele... Filhinhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico
no reino de Deus. Essa agulha é uma porta bem baixinha e o camelo é um animal bem alto. Então, para ele passar, ele tem que encolher as pernas e praticamente ele não tem o joelho com articulação boa para puxar e entrar. É algo muito difícil. Dá para entrar. Então, você vê que a dificuldade desses homens que confiam em alguma coisa, a nossa geração, né? Uma geração morna, uma geração que não gosta de jejum, não gosta de orar, não gosta de abrir mão de algo para estar com o Senhor, né? Preferem as comodidades do que o estar com Deus. Sabe, irmãos, tem um outro texto que eu vou ler aqui, é um texto que para mim ele é muito polêmico. Toda vez que eu cito esse texto, as pessoas ficam horrorizadas, né? E não deveriam, porque sempre foi assim, sempre vai ser assim. Eu conversava hoje com o meu cunhado, né, e com a esposa dele, e eu disse, cara, sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas querem colocar um lugar em que Deus não colocou. E eu vou falar aqui da família, né? Deus está acima de tudo e de todos. Ele está acima até de você, né? Até de mim. Ele está acima de tudo, porque o fato é que Ele é o Criador, Ele é o começo, Ele é o fim, tudo é para Ele, né? Ele é digno de louvor, Ele é digno de glória, né, irmãos? O mundo só existe por causa dEle, né? Nós somos como um grãozinho de areia, né? Louvado seja Deus. Hoje eu ouvi uma pregação, né, e o pregador ele disse assim, não é o quanto Deus nos ama, né, que importa, porque o fato é, Ele nos ama muito, Ele deu o seu Filho por nós, mas é o quanto nós o amamos, né? Porque se eu amo de verdade, eu vou fazer a sua vontade. Jesus diz assim, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam. Ele não disse aqueles que creem em mim. Ele disse aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Aleluia. Arabaxu de carabai. Alabai chou. Mateus verso 10, 32. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Todo aquele que me confessar perante os homens. Sabe, irmãos, o que as pessoas acham? Elas leem esse texto e elas acham que isso é literal, que é eu simplesmente dizer, eu creio em Deus. Irmãos, papo reto, todo mundo diz que crê em Deus. Se você chegar para um ateu, ele vai dizer, não, cara, eu não acredito que Deus, existe um Deus, mas eu acredito que existe algo que rege o universo e tal, e etc. Se você chegar em qualquer religião da face da Terra, eles vão acreditar em uma divindade, né? Então, não é você chegar e dizer, eu acredito que Deus existe, não. É você agir como quem crê. A Bíblia diz assim, aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele é galardoador dos que o buscam, presenteador. Não basta eu me achegar até Ele. Eu tenho que me achegar esperando e sabendo que Ele é bom. Que Ele é bom. Que Ele está ouvindo a minha oração. Que Ele é fiel. Rabai, chou, decai. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Nós temos que reconhecer Jesus em nossa vida. Agir como quem crê nele. Os que me amam, guardam os meus mandamentos. Você vai carregar uma cruz. Jesus disse, carregue a sua cruz. Sabe, irmãos, a cruz para Jesus representou o cumprimento de um chamado, o cumprimento de um propósito. A cruz para Jesus representou um trabalhar na sua alma, no seu caráter. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus foi aperfeiçoado pelo que padeceu, cresceu, foi melhorado, foi aperfeiçoado pelo que padeceu. E nós também, quando carregamos a nossa cruz, quando cumprimos o nosso propósito,
somos aperfeiçoados e melhorados, porque Jesus veio salvar a alma do homem. Aleluia. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Preste atenção, o texto continua. Não penseis que vim trazer paz à terra. Jesus dizendo, eu não vim trazer paz à terra. Irmãos, Ele é o príncipe da paz. Mas neste momento, Ele não veio trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus veio trazer espada. Não foi o mesmo Jesus que falou para Pedro, Pedro, abaixa a tua espada. Tu não sabe de que espírito tu é? Sim. Sim. Jesus não está falando da espada literal. Jesus está falando que na tua escolha vai ter uma consequência. No teu carregar a cruz vai ter uma consequência. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai. Entre o homem e seu pai. Entre a filha e sua mãe. Entre a nora e sua sogra. Peraí, mas Deus não é amor? Deus não é misericórdia? Sim, irmãos, claro que Ele é. Mas se o Deus desse século tem conduzido as pessoas em um pensamento, quando Jesus te traz para a vontade dEle, para os pensamentos dEle, você agora se converte, você converge a sua caminhada, você muda, né? É o que nós chamamos de marginal. Você está à margem da sociedade, você está à margem dessa cultura. E quando você se torna à margem dessa cultura, marginal, você se torna o diferente. E isso gera briga, isso gera separação, né? Há um tempo atrás, lembra que eu disse que quando eu era pequeno, as pessoas eram expulsas de casa porque aceitaram a Cristo, né? Mas hoje nós temos um evangelho tão light, tão sem decisão, tão sem preço, tão sem mortificação, que isso é raro acontecer, irmãos, né? Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Por quê? Porque a cultura de Satanás já está implementada na família, né? Na família da terra. E aí essa cultura implementada, quando alguém se converte, quando alguém toma um posicionamento de reconhecer Cristo, de seguir os seus caminhos, de seguir os seus propósitos, agora ele se torna um marginal. Ele não se torna mais parte daquele grupo. Agora ele se santifica para o Senhor, ele se separa para o Senhor. E agora ele não é mais bem-vindo, porque afinal de contas ele é um marginal, né? Quando eu digo marginal, irmãos, eu quero dizer a margem. Ele não faz mais parte daquele grupo social, né? Quem ama o pai, preste atenção, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno. Quando ele fala não é digno, ele quer dizer não tem o pré-requisito, não tem o que precisa, não é digno de mim, não tem o que precisa para estar comigo, não é digno da minha pessoa, não é digno do meu sacrifício. Irmãos, precisamos entender que amar a Deus diz acima de todas as coisas. A Bíblia não diz amar a tua família em segundo lugar. Ela diz amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo. Claro que em muitos momentos o nosso próximo vai ser a nossa família. Mas em muitos momentos o nosso próximo vai ser um pedinte na rua, vai ser um colega de trabalho, vai ser alguém na igreja, vai ser alguém em qualquer lugar. É o teu próximo. A Bíblia diz que qual é a diferença, né? Amar um familiar. Até o gentio faz isso. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Até alguém que não conhece a Deus, gentio, povos, nações, que não sabe quem é Deus, ama os seus de casa. Isso não tem vantagem nenhuma. Isso é natural.
A tua alma já deseja amar aquele que você cuida, aquele que você gosta, né? A minha filha não precisa fazer nada para eu amar ela. Ela é minha filha. O meu filho não precisa fazer nada para eu amar ele. Ele é meu filho. Amém? E aí diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Digno. Não é digno. Não tem os pré-requisitos. Não está apto para ser do Senhor. Aleluia. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Há uma cruz, irmãos. Lembre-se que a cruz de Cristo representou a morte de Cristo. Você precisa morrer, irmãos, para o seu eu, para a sua vida. Quem achar a sua vida, perderá. Quem achar a sua vida, perderá. Se você está em busca dos seus deleites, dos seus prazeres, você vai morrer. Você vai se distanciar do Senhor. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Quem perder a sua vida por minha causa, por causa do Senhor, a achará. Não é por qualquer motivo, irmãos. É pelo Senhor. Então, irmãos, nessa noite, eu vou voltar o texto que eu falei com vocês inicialmente. Lá em Marcos capítulo 1, verso 18. Então eles, deixando as suas redes, o seguiram. É tempo de largar as nossas redes. É tempo de largar aquilo que nos atrapalha de encontrar o Senhor. É tempo de sairmos do conforto, da comodidade. É tempo de nós mortificarmos a nossa carne. Hoje eu conversava com um pastor e eu falei para ele: oração é renúncia, é submissão. Oração não é simplesmente um diálogo, porque quando eu me achego a Deus, eu estou dizendo que eu preciso dele, que eu amo ele, que eu não dou conta sozinho, que eu sou dependente dele. Sabe, irmãos, João capítulo 15, eu amo esse texto. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Eu tenho que estar ligado na videira para que eu tenha vida. Sem Jesus, em nossa vida, nada podemos fazer. Sabe, irmãos, nós podemos ganhar a vida, ganhar o mundo, né? Hoje eu conversava com meu cunhado também, e ele me compartilhou que ouviu um testemunho de Matos Nascimento. É bem antigo esse testemunho, eu já ouvi ele há muito tempo atrás, e eu disse para ele: é incrível, né? Com um versículo, aquele homem se converteu. E o versículo é, irmãos: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Um versículo fez aquele homem que tinha muito dinheiro, muita prosperidade, que tinha muitas riquezas, largar tudo, largar o sucesso, largar a fama. Ele passou necessidade financeira, necessidade com a sua esposa, teve divisão, teve briga. Ela maltratava ele. Ele foi caluniado, envergonhado, humilhado por uma escolha, pelo Senhor Jesus. A sua escolha trouxe para ele a salvação da sua casa, da sua vida. Uma escolha. Ele carregou a sua cruz. Ele carregou o preço, ele pagou o preço. Aqueles que me amam cumprem os meus mandamentos. Reconhecer a Cristo perante os homens não é dizer que você acredita em Deus. É você viver como quem realmente crê em Deus. É você saber que mesmo que você tenha que perder algo para fazer o que é certo, você vai fazer por amor a Deus. É mesmo você estando cansado, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja num momento da tua vida em que você não está afim,
Mesmo que você esteja num momento que você possa fazer algo. Sabe, irmãos, aquele jovem rico, tudo era dele. Mas Jesus queria que ele o seguisse. Para ele seguir, ele precisava largar. E isso não é do Novo Testamento. Isso sempre foi assim. Eliseu, quando foi chamado, Deus disse para ele, por meio do profeta Elias, segue-me. E ele largou tudo para seguir Eliseu. Abraão, sai da tua parentela e vá para uma terra que te mostrarei. Irmãos, ele estava no âmago da sua família, no seio da sua família. E agora Deus fala com ele, me segue. Sabe, às vezes a gente olha essas histórias e a gente, uau, nossa, porque se Deus falasse comigo eu também faria. Irmãos, Ele fala conosco o tempo todo. E sabe o que eu tenho descoberto? É que muitas das vezes nós não fazemos. Nós não nos submetemos. Nós não queremos pagar o preço. Teve uma época na minha vida que Deus me pedia coisas, para dar, doar, ofertar, fazer propósitos. E era algo assim que quando eu contava para as pessoas diziam que não era Deus, que era maluquice, que era doideira. E foi uma época que a presença de Deus estava assim maravilhosamente sobre a minha vida, uma coisa assim extraordinária. Isso produzia um peso de glória, produzia um peso de unção. Tive experiências fantásticas por causa disso. Através da minha vida Deus mudou vidas, famílias. E quando eu fazia o que Deus me pedia, a pessoa dizia, Deus, obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração. E eu fui um instrumento de Deus em muitas vidas por causa da obediência. Mas toda escolha me custou algo. Obedecer me custou algo. Às vezes eu fazia as coisas, Deus mandava eu dar dinheiro e eu tirava do meu cheque especial para dar. E eu ficava sem dinheiro e às vezes eu passava vergonha, era humilhado e eu não podia contar porque eu não tinha dinheiro. Eu não podia questionar a Deus porque eu não tinha dinheiro. E era tão lindo porque a alegria de saber que eu estava sendo usado por Deus movia o meu coração. E era engraçado porque as pessoas diziam, Deus não faria você dar do seu cheque especial. E eu sempre dizia, quem paga os juros também é Ele. Não é só o valor do cheque especial, mas os juros. O que importa é essas coisas, se o mais importante. A Bíblia diz lá em Isaías que o verdadeiro jejum é ajudar o órfão, ajudar a viúva. Que esse é o jejum verdadeiro para Deus. É quando nós entendemos que nós não estamos só. Quando nós entendemos que nós devemos cuidar daqueles que necessitam da nossa ajuda. Amém? Então, irmãos, eles, deixando as redes, o seguiram. Se você não tem deixado as suas redes, se você não tem largado aquilo que te impede de buscar ao Senhor, se você não tem se submetido verdadeiramente, se você não tem reconhecido perante os homens, se você tem deixado situações te distanciar do Senhor, eu queria que você fizesse uma oração comigo hoje. Se arrependa neste momento, deixe as velhas obras, peça para o Senhor hoje colírios para que tu possa enxergar. Peça para o Senhor hoje vestes novas, para que ninguém possa ver a sua nudez. Vestes do Senhor, que o sangue do Cordeiro venha remir os teus pecados. Labá, chou, decamaço, demenei, ará, choremenei. Ore comigo neste momento. Repita comigo essa oração. Senhor, meu Pai, eu te peço perdão, Senhor, por eu não deixar de fazer, Pai, o que é necessário. Eu te peço perdão, Senhor, por muitas vezes eu deixar de fazer o que Tu me pede para fazer aquilo que eu quero. Pai, me ajuda, meu Deus, a renunciar àquilo que precisa ser renunciado.
Me ajuda, meu Deus, a largar aquilo que precisa ser largado. Me ajuda, meu Deus, a me posicionar naquilo que precisa ser posicionado. Pai, a tua palavra diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E eu não quero ser visto como um tímido. Eu não quero ser visto, meu Deus, como aquele que não reconhece o Senhor perante os homens. Como aquele que ainda está preocupado com a sua imagem externa. Sendo, meu Deus, que o que verdadeiramente importa é o interno. Por isso, meu Deus, nós queremos nessa noite comprar ouro de Ti. Queremos comprar, meu Deus, a Tua presença. Queremos, meu Deus, ter, meu Deus, a Tua presença em nossas vidas. Meu Deus, a Bíblia diz que quando nós perdoamos, ajuntamos, meu Deus, fogo, brasa de fogo sobre a nossa vida. E nós precisamos, meu Deus, estar, meu Deus, no âmbito da Tua presença. Eu sei, meu Deus, que muitos, meu Deus, vão viver momentos, meu Deus, que não terão paz. Não terão paz no seu trabalho, não terão paz na sua família, não terão paz, meu Deus, no seio, Pai, do lugar onde eles estão. Mas eles serão, meu Deus, aperfeiçoados. Eles serão consolados. A Bíblia diz, meu Deus, que consolados são aqueles que choram. Drabasorekanai, Tchedei amasso decai, Rei amasso dei amai. Meu Deus, aqueles que choram serão consolados. Consolados, meu Deus, porque estão fazendo a Tua vontade. Tarabassodecai. Pai, ajuda o Teu povo. Alinha, Pai, o Teu povo, meu Deus. Alinha, meu Deus, o Teu povo, Pai, a cumprir o Teu chamado, a carregar a Tua cruz, não importando, meu Deus. Obrigado, Senhor, que nós verdadeiramente venhamos deixar as redes e Te seguir, Senhor. Irmãos, Deus abençoe. Tenha uma ótima noite, um ótimo dia. Que o Senhor te abençoe. Largue as suas redes e siga o Senhor. Não importa, irmãos, se isso vai lhe custar um preço alto, porque maior é o preço do que você ganhar na vida e perder a tua alma. Não perca a tua salvação por causa de redes. Não perca a tua salvação por causa de coisas tão passageiras. Nós passamos agora por esse processo desse coronavírus e as pessoas ficaram malucas, né? Com medo, com pânico, com medo de morrer. Eu sei para onde eu vou. E você? Eu sei para onde eu vou. Se eu morrer hoje ou daqui 40 anos. Porque até o fim eu vou perseverar, seguindo ao Senhor, conhecendo ao Senhor. Oh, aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor.